és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei,
pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Para vocês que estão agora nos assistindo através das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Tumblr, Telegram, YouTube. Para vocês que estão ouvindo agora através do WhatsApp. Para os demais irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que vocês estarão ouvindo a este áudio ou assistindo a este vídeo, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restabelecer a sua fé, essa confiança, sobretudo o amor em Cristo Jesus. Chegamos ao final do último módulo, o quarto e último módulo, falando sobre superação com o tema principal, comunicando o amor em tempos de crise. Falar de amor em tempos como esses que estamos passando é um desafio. Ainda mais desafiador é falar do amor de Deus. Mas quando o amor de Deus é espalhado, tudo muda. As dificuldades são superadas e as angústias são vencidas. O que o amor de Deus tem de especial para fazer isso? Vamos conosco neste último dia para conhecer o verdadeiro amor de Deus que preparamos para você e a sua família. Neste último dia, trago uma reflexão inicial. Se Deus nos ama, mesmo a nós, imperfeitos e pecadores, não temos desculpas para não espalhar este amor. Porque a palavra diz: se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. 1 João capítulo 4, versículo 11. Não há crise que separe o amor de Deus por nós. Não há pandemia que seja capaz de nos afastar da certeza e da esperança de tempos melhores. Acredite, com Jesus é possível. Que Deus abençoe a cada um de vocês dentro deste grande propósito, dentro do seu plano, dentro da sua busca. Que Deus possa edificar cada vez mais a sua vida, o seu espírito, a sua família. Vamos mergulhar neste último versículo e vamos permitir que a palavra adentre em nossos corações para transformar a nossa vida e que sejamos luz para muitos na escuridão. Como de habitual nosso, estamos trazendo em uma outra versão o livro 1 João capítulo 4, versículo 11. A palavra diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, peço que você se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. Olha, iniciamos com uma ilustração, transformando o amor. Preste atenção no texto e permita que ele toque o seu coração. Um pai extremamente angustiado sentou-se durante 2 semanas na UTI pediátrica, assistindo à morte lentamente de seu filho de 3 anos. Durante aquelas 2 semanas, ele teve, surpreendentemente, a oportunidade de ler uma das reflexões e devocional compartilhado na rede social de um projeto de evangelização. Posteriormente, ele escreveu dizendo: quero dizer que vocês, deste projeto lindo e maravilhoso que atuam nas redes sociais, são realmente importantes na vida real. Eu não compreendi inicialmente o seu testemunho. Como um devocional, uma reflexão serviu de ajuda a esse pai em um momento de tragédia tão dolorosa. Eu teria pensado que um devocional ou uma reflexão sobre confiar em Deus nas horas da adversidade poderia ter sido de boa ajuda.
mas um devocional, um texto ou uma reflexão em uma das redes sociais de um projeto de evangelização, como poderia ajudar em um tal momento? Eu ponderei tal questão por várias semanas. Então, um dia, estava preparando uma mensagem sobre o amor de Deus e a resposta me veio. Neste projeto de evangelização, esse pai viu o amor de Deus. O apóstolo João escreveu: "Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste um amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados." 1 de João capítulo 4, versículos 9 a 10. Sempre digo, se deseja ver o amor de Deus, olhe primeiro para a cruz, pois essa é a mostra extraordinária de seu amor. Foi para a cruz que Deus enviou o seu Filho para ser propiciação de nossos pecados. Propiciação, apesar de ser uma boa palavra bíblica, é raramente compreendida pelos cristãos atuais. Talvez a melhor maneira de pensar nisso seja que é o ato da atitude de Jesus na cruz, a força total da justiça e da fúria sagrada de Deus, pela qual nós deveríamos ter nascido. Todos nós merecemos a fúria de Deus por causa de nossos pecados, não apenas pelos pecados de nossos tempos como incrédulos, mas também o pecado que cometemos todos os dias como crédulos. Mas se nós acreditamos em Cristo, nós nunca experimentaremos uma gota da fúria do copo de Deus. Jesus bebeu o copo em nosso lugar como nosso substituto. E João nos diz que Deus, em seu amor, enviou Jesus para fazer isso em nosso lugar. Existem duas ocasiões quando cristãos comprometidos tendem a duvidar do amor de Deus. A situação mais comum é que, quando nós, por alguma razão, nos tornamos imensamente consistentes de nossa falta de moralismo, que pode ser evidenciada em algum padrão persistente de pecado em nossas vidas, ou talvez uma imoralidade total de nosso ser. Nessas horas, nós temos a tendência de pensar: como Deus pode amar alguém tão pecaminoso como eu? Em ambos os instantes, devemos olhar novamente para a cruz e ver Jesus carregando aqueles pecados todos que nos faz sentir tão culpados. E depois devemos nos lembrar que, por nós, Deus fez com que Ele se tornasse pecador sem nunca ter pecado. Então, nele talvez nós possamos nos tornar corretos para Deus. 2 Coríntios 5, versículo 21. Deus tomou o nosso pecado, até mesmo aquele que causa sofrimento imediato, e cobrou isso de Cristo. E Ele tomou a sua perfeição e creditou a nós. Deus fez isso não porque nós éramos agradáveis, mas devido ao seu próprio amor gerado. Como João disse no texto acima, não foi devido ao nosso amor por Deus, mas o seu amor por nós. A segunda ocasião comum que temos a tendência de duvidar do amor de Deus é em momentos de adversidade. Podemos pensar: se Deus realmente me amasse, Ele não permitiria que isso acontecesse. Nessas horas de dúvida, precisamos olhar novamente para a cruz e ver Deus entregando seu Filho para morrer em nosso lugar. Romanos 8, versículo 32. Depois disso, foi nesse contexto que Paulo perguntou: quem pode nos separar do amor de Cristo? E algumas sentenças posteriores, ele próprio responde a sua pergunta com uma afirmação estonteante: nada será capaz de nos separar do amor de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 8, versículo 35 a 39. O grande puritano John Wayne certa vez escreveu: a maior dor e aflição que pode abater o Pai, a maior credulidade que você pode fazer com Ele é não acreditar que Ele te ama.
Podemos esperar que Owen dissesse que a maior dor que poderia abater o pai é omitir alguns pecados escandalosos que desonrem o nome dele. Certamente o pecado faz com que Deus sofra, mas Owen nos diz que duvidar do amor dele faz com que ele sofra ainda mais. Então, quando tentar duvidar do amor de Deus, ou por causa do seu pecado, ou por suas circunstâncias difíceis, olhe para a cruz e lembre-se que, na cruz, Deus provou o seu amor acima de qualquer dúvida. Na realidade, não espere por tempos difíceis. Olhe para a cruz todos os dias para se fortificar contra aqueles tempos de dúvida e desencorajamento. Porém, tão glorioso quanto a verdade sobre o amor de Deus por nós, John não nos deixa apenas deleitarmos-nos neste amor por nosso mero prazer. Ao invés disso, ele faz uma observação bem reforçada. Querido, se Deus nos ama, nós também devemos amar uns aos outros. 1 João capítulo 4, versículo 11. A implicação não é apenas que devemos amar uns aos outros, porque Deus nos amou, mas também que devemos amar aos outros da mesma maneira que Deus nos ama. Isto é, porque Deus nos ama, apesar de nosso pecado e da nossa falta de amor geral, nós devemos amar uns aos outros, contando toda a verdade. Isso não significa que nós ignoramos o pecado da vida de outra pessoa, mas isso significa que o pecado está direcionado para nós. Nós devemos perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. Efésios 4, versículo 32. Acredito que a maior demonstração de nosso amor pelos outros é a prontidão de perdoar uns aos outros, baseado no perdão de Deus por nós. A parábola de Jesus do criado sem perdão, Mateus 18, versículos 21 a 35, é muito instrutivo sobre isso. O primeiro criado devia ao patrão 1.000 talentos, o equivalente a 200.000 anos de trabalho de um trabalhador ordinário, uma quantia impossível de ser retribuída. O segundo criado devia ao primeiro criado 1.000 denários, o equivalente a 1/3 de salário de um ano. Em si próprio não era uma quantia significativa. Não muito de nós estaríamos dispostos a perdoar a dívida de 1/3 de salário de um ano. Mas, comparados com os 200.000 anos, 1/3 de um ano era insignificante. O ponto principal da parábola é que cada um de nós é o primeiro criado. A nossa dívida com Deus, devido ao nosso próprio pecado, é uma dívida incrível, uma quantia impossível de ser paga. Mas, em contrapartida, a dívida de pecado de outra pessoa para comigo, que também pode ser significante por si só, não é apenas se comparado à dívida para com Deus. Assim, quando alguém peca em relação a mim, eu tento responder: mas pai, eu sou um criado que deve 10.000 talentos. E isso me ajuda a colocar o pecado da outra pessoa em uma perspectiva correta, e isso me capacita a perdoar livremente, da mesma maneira que Deus tem me perdoado. Cada leitor de Tablet Talk, pequenos textos com diálogos, está familiarizado de alguma maneira com 1 de Coríntios capítulo 13, a passagem clássica sobre o amor. Mas você já notou quanto termos descritos de amor nos versículos 4 e 7 têm relação com perdão ou tolerância? O amor é primeiramente paciente, o qual se expressa em tolerância e perdão. Ele não é irritável ou guarda rancor. Assim, o amor tolera todas as coisas e resiste a tudo. Essas são maneiras diferentes de expressar a mesma ideia, perdão e tolerância. E nós devemos perdoar como Deus nos perdoou através de Cristo. Certamente existe mais para se amar, seja o amor de Deus ou nosso, do que o perdão. Deus prometeu nunca nos abandonar. Hebreus 13, versículo 5. Suprir todas as nossas necessidades. Filipenses 4, versículo 19. E fazer com que todos os eventos aconteçam para o próprio bem. Romanos 8, versículo 28.
Ele até mesmo disse sobre a disciplina que ele impõe a nós de tempos em tempos, pois a correção faz com que compartilhemos mais e mais de sua santidade. Hebreus 12, versículos 5 a 11. Da mesma maneira, devemos amar uns aos outros no corpo de Cristo com afeto de irmãos. Romanos 12, versículo 10. Isso significa que devemos tomar conta um dos outros, encorajando uns aos outros, orando um pelos outros e, quando apropriado, ajudar uns aos outros materialmente. 1 de João, capítulo 3, versículos 16 a 18. Obviamente, nunca poderemos amar uns aos outros exatamente da mesma maneira, ou com a mesma intensidade que Deus nos ama. Podemos perdoar, mas nunca podemos separar o pecado do outro. E Deus é soberano em seu amor. Ele tem o poder de expressar o seu amor de maneira total relacionada com sua razão. Nós não podemos fazer isso. Nosso desejo sempre excede nossas habilidades de expressar nosso amor de maneira tangível. Mas nunca podemos perder de vista o seu amor por nós, ou em relação à nossa base com Ele e com o próximo. João disse: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 de João, capítulo 4, versículo 19. Note que o objeto de nosso amor é indefinido. João quis dizer que amamos a Deus ou ao próximo? O contexto sugere um a outro, mas acho que parece que o Espírito Santo conduziu João a deixar o objeto de nosso amor ambíguo, pois ambos são verdadeiros. Podemos apenas amar a Deus enquanto nós nos deleitamos no amor dele por nós, e podemos amar ao próximo enquanto ponderamos continuamente o infinito amor de Deus por nós. Querido, deixe-nos amar uns aos outros, pois esse é o amor de Deus. Uau! Impactante. Sim, esta é a palavra, impactante. O amor verdadeiro deve dar. Todos desejam ser amados e aceitos, mas muito de nós tentamos encontrar a felicidade de forma errada. Nós tentamos encontrá-la no obter, mas ela é encontrada em dar. O amor de Deus é o presente mais maravilhoso que nos é dado, uma vez que flua até nós. Ele precisa fluir de nós para os outros, caso contrário, fica estagnado. O amor deve dar, porque essa é a sua natureza. 1 de João, capítulo 4, versículo 11, destaca como devemos dar o amor que recebemos. Viver no amor verdadeiro de Deus é um processo. Primeiro Deus nos ama e, pela fé, recebemos o seu amor. Então, nós nos amamos de maneira equilibrada, damos de volta um amor a Deus e aprendemos a amar outras pessoas. O amor deve seguir esse curso ou não estará completo. Uma vez que temos o amor de Deus em nós, podemos dá-lo aos outros. Podemos escolher amar os outros de forma generosa. Podemos amá-los tão profunda e incondicionalmente quando Deus nos amou. E encerro este último dia deste módulo tão importante que foi falar sobre superação. Foram 4 temas nos quais estão disponíveis em playlist no YouTube com o seguinte pensamento: nós somos amados pelo Criador do Universo. Ele nos conhece pessoalmente. Nosso Pai do céu se importa tremendamente conosco, apesar de Deus conhecer nossas fraquezas e pecados. Ele se dispôs a pagar o terrível preço para nos redimir, mesmo que às vezes sejamos fracos ou rebeldes. Ele nos ama, nos perdoa e nos recebe de volta quando estamos dispostos a confessar nossos pecados e a voltar para a casa dele. Então, se Deus tem nos amado fielmente, consistentemente e graciosamente, podemos não compartilhar esse amor uns com os outros? Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém.
Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, obrigado, Pai, pelo seu amor maravilhoso e gracioso. Por favor, continue a derramar esse amor no meu coração através do Espírito Santo. Por favor, ajuda-me a perdoar mais e ser mais paciente e sacrificial no meu amor pelos seus filhos. Senhor, eu não quero que seu amor fique estagnado em mim. Ajuda-me a não apenas receber o seu amor, mas a completar o processo escolhendo amar os outros de forma generosa. Louvamos e agradecemos o seu santo nome, Jesus, por este rico dia, por estes 4 módulos falando sobre superação. Que corações quebrantados sejam glorificados, restaurados, que sejam capacitados. Louvamos e agradecemos a Ti. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.